Tudo bom, meus queridos? Wagner falando aqui com vocês. Então, dando continuidade aí para o nosso assunto sobre agilidade, o Agile, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ferramentas, tá? Porque lembrem, né? O que é agilidade? Agilidade é a nossa adaptabilidade que nós vamos criar no nosso processo. Ou seja, chegar de um ponto A a um ponto B, analisar essa nossa trajetória, entender os nossos erros, entender as nossas falhas e justamente adaptar para sempre melhorarmos o nosso processo, né? Mas lembrando, lá dentro do Manifesto Ágil, que a agilidade vem, a gente tem lá os nossos precursores do Manifesto Ágil, que isso vai ficar para um outro vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, mostrar alguns pontos para vocês. Lá nós temos o quê? A gente fala em nós visarmos e olharmos para as pessoas em vez de ficarmos olhando para ferramentas, né? Exatamente, né? Mas as nossas ferramentas auxiliam na inclusão desse processo e num processo como um todo. Mas lembrando, nós não podemos ter uma ferramenta a qual seja difícil de ser usada. Uma ferramenta a qual nós necessitamos um treinamento. Pensem só, tu vai fazer a implantação de agilidade dentro de uma empresa, seja tanto o uso de um Kanban, como o uso de um Scrum, e aí nós queremos usar uma ferramenta ninja do mercado. Só que para trazer para nossa equipe essa ferramenta ninja, a gente já vai ter uma questão da resistência, né? Então pensem só, vocês estão apresentando a ferramenta, só que a ferramenta é de difícil uso, tá? Será que a equipe vai fazer uso realmente? Não, não vai, né? Ah, nossa ferramenta a gente precisa dar um curso para o pessoal. Ah, temos 5 horas de curso, 10 horas de curso, compramos um curso para treinar a nossa equipe. Pessoal, não vai dar certo, tá? Pensem só, ao explicar uma ferramenta para a equipe de vocês, vocês têm que trazerem a questão da ferramenta e do uso da ferramenta em 10 minutos. Isso para quem tá usando no dia a dia. Óbvio, a gente pode ter alguém por trás como o Scrum Master, como é meu papel, né? A gente faz a configuração da ferramenta para ser usada da forma que nós queremos. Aí é outro caso. Mas o uso da ferramenta por parte da equipe tem que ser um uso fácil, tem que ser um uso simples. E no mercado nós temos várias ferramentas aí. Nós temos o Jira, que é uma das mais conhecidas no mercado. Eu faço uso do Jira há muito tempo. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre o Jira, para quem quer fazer uso do Jira. Lembrando que o Jira vocês podem utilizar ele com até 10 pessoas dentro da equipe sem ter custo nenhum, tá? Mas ainda no decorrer dos vídeos do canal vai surgir alguns vídeos aí sobre o Jira, algumas facilidades para vocês, ok? Temos quem mais no mercado aí? Temos o ClickUp, né? Que é concorrente do Jira, certo? Então o ClickUp também tem seus prós, tem seus contras. Eu ainda prefiro o Jira. Gosto pessoal, cada um escolhe o que quer, certo? Algumas empresas usam aí o Monday.com, entre outros que no mercado. Tem gente que usa o Trello, tá? Pessoal, o Trello, sim, tudo depende em que ambiente ele está inserido e como vocês querem fazer uso dele. Então, não pensem assim, o Trello. Tá? Pessoal, o Trello vai ter o nosso Kanban, né? A gente vai ter a nossa board lá com as nossos status ou nossas listas, como a gente pode dizer, né? Que é literalmente os status do nosso processo. Posso partir lá do bem básicozinho, to do, doing e done, tá? Criar outros, tá? Mas fica um outro videozinho também, né? A questão de processo. E nós temos também outras no mercado, tá? Uma que tá entrando aí no mercado, que eu vou gravar um vídeo, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal pra vocês, vai ser o Plane. Tá? O Plane promete ser um concorrente de alto peso para o Jira, sendo open source, justamente para gerenciamento de projetos, né? Ele ainda, não vou dar mais detalhes sobre ele, deixar para o próximo vídeo, tá? Mas ele promete ser um concorrente de alto peso para o Jira. Mas enfim, você tem que pensar assim, ó, temos várias ferramentas disponíveis no mercado. Qual que eu uso, Wagner? Pessoal, vocês primeiro têm que instalarem a ferramenta, testarem para o contexto de vocês, para o contexto da equipe de vocês, avaliar, para então sair usando realmente com a equipe, né? Ou então fazer uma semana de testes. Muitas ferramentas têm aí 7 dias de trial, né? Ou então tem um limite X de usuário, ou issues podem ser cadastradas. Então vocês têm que entenderem primeiro o processo de vocês. O que eu digo com o processo de vocês? Eu digo processo, pessoal, que é como que vocês vão usar. Quais são os status do processo de vocês? Wagner, nós vamos usar Scrum. Beleza, então a gente vai ter o quê?
eu aconselho o uso do Gira, tá? Pode ser até um ClickUp, mas eu gosto mais do Gira, que o Gira já tem a opcionalidade de nós criarmos um projeto como Scrum, ou também como Kanban, que já tem os conceitos previamente definidos, né? Então a gente vai ter lá nosso backlog, vai ter o tempo da sprint, no caso do Scrum, né? Nós vamos ter as pessoas do time, então nós vamos ter todos esses conceitos lá. Ah, Wagner, não quero usar o Gira. Na verdade, eu quero usar o Gira, só que voltado para negócio. O Gira hoje tem essa possibilidade em outras vertentes que ele tem lá dentro, tá? Então, eu posso criar meu quadrozinho lá, minha board, né? Com um to-do, um doing, um done. Posso acrescentar outras partes, posso ter uma parte de review, posso ter uma parte de ação. Tudo depende de como vocês vão trabalhar. Bem como vocês podem usar dessa forma dentro lá do Kanban, né? Mas, primeiro vocês criam um rascunho de como que é o processo de vocês. Como que inicia? Ah, nós iniciamos lá com criação de um backlog. Beleza, precisa chamar de backlog? Não, pode ser uma lista de tarefas, tá? Aí vocês vão adaptar para a realidade de vocês. E lembrando, o Scrum, Kanban, não é só, pessoal, para software, principalmente o Scrum, né? Quando a gente fala em Scrum, o pessoal sempre pensa, ah, isso aí é só para software. Não, você pode usar para qualquer empresa, para qualquer serviço, tudo vai depender como vocês vão fazer uso dos eventos dele. Tanto é que o próprio Scrum não fala uma ferramenta. O framework do Scrum nos traz a questão dos eventos, nos traz a questão da metodologia para ser usado. Mas ele não define como que eu vou criar o backlog, como que eu vou conduzir uma sprint, tá? Na verdade, tem alguns pontinhos que ele define, tá? Mas ele justamente, o Scrum, ele é incompleto para vocês trazerem a completude e também vocês inserirem no contexto da equipe de vocês, ok? Então, ó, anota aí, ó. Primeiro, analisa o teu processo. Como que funciona o processo hoje? Ah, eu tenho entrada sim, depois da entrada vai para tal parte que alguém vai fazer. Beleza, aquela pessoa fez o processo, a parte do trabalho dela. Ela concluiu, vai para quem? Ah, vai para essa outra parte da equipe ou para aquele X status. Ah, é um status de verificação. Agora eu vou verificar, vou reportar para depois dar um done nele. Beleza. Isso tem um tempo entre cada um. Isso nós fazemos de acordo com a demanda nossa que vai chegando. Essa parte do processo, ela, ao eu dar entrada, eu vou ter que entregar em X dias. Como que funciona? Então, primeiro, estipulem esses aspectos, ok? Aí olhem aí as ferramentas do mercado, como o Gira, como o ClickUp, como o Trello, como o Plane que tá entrando agora, Plane, né, que tá entrando agora, como outros vários que tem Monday.com aí. Então, deem uma analisada. Vejam se vocês conseguem elaborar o processo de vocês lá dentro. Ok? Tem umas que são mais voltadas para software, outras menos, tá? Então o próprio Gira, ele tem uma parte só para software, né? Para projetos, né? Mas tem outras partes lá que tem para, por exemplo, Helpdesk e outros agregados que ele tem, bem como o ClickUp e assim vai indo, ok? Então primeiro criem o esboço de vocês, conversem com a equipe de vocês. Só que uma prática bem legal de ser feita, vocês criarem um formulário, tá? Depois eu até posso pôr dicas no formulário. Na verdade, se vocês quiserem dicas do formulário, coloca aí nos comentários, tá? Que vocês podem criar um formulário com 4 perguntinhas básicas para analisar se vocês vão ter resistência ou não em trazer agilidade para a equipe de vocês. Um dos pontos desse questionário é como que é o teu processo? Como que é o processo? Como o processo do Wagner? Por exemplo, como que chega a demanda para o Wagner? Como que o Wagner executa a demanda dele? Para quem eu faço uma report da demanda? Ou quem é o próximo ponto da minha cadeia da minha demanda? Então, com isso, vocês vão entender o processo de vocês, justamente para ir se adaptando e ver quem está encaixado a quem. E como vocês podem definir esses pontinhos. Justamente para quê? Analisou com toda a equipe, certo? Como entra a demanda e como sai a demanda. Então eu consigo organizar meu processo, consigo organizar a minha board para ter um fluxo e poder sempre estar analisando esse fluxo, se ele está sendo efetivo ou não. Ok? Meus queridos, nosso vídeo fica por aqui. Um dos próximos vídeos vai ser sobre o Plane, mas tem outros vídeos já gravados no canal que eu vou liberando aos poucos para vocês. E também, aproveitem aí, ó, comentem, compartilhem, que aí eu vou moldando o nosso conteúdo aqui sobre agilidade, certo? Abração e até um próximo vídeo.